Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Que prazer estar novamente com você, como toda quinta-feira, 10 da noite, com o programa Na Sua Opinião. Sempre um tema polêmico e eu já agradeço a permissão que você nos dá de entrar na sua casa e quero pedir a você para participar do programa. Não só assistir, participe, dê sua opinião, seu comentário, acesse as nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o nosso canal no YouTube. Programa Na Sua Opinião. E hoje nós vamos falar sobre mais um tema polêmico. Pejotização. Olha que nome complicado, né? Muita gente quando fala, ué, mas o que é isso aí? É aquela história, né, de a pessoa abrir uma empresa para prestar serviços a outra empresa. Ao invés da pessoa ser registrada como funcionário na carteira de trabalho, CLT, tudo certinho, muitas empresas e pessoas também optam pela pejotização, ou seja, essa pessoa que vai trabalhar para uma empresa, ela abre uma empresa e fornece uma nota fiscal de prestação de serviços para a empresa que o contrata. Muita gente é favorável a isso, muita gente contra. Problemas na Justiça do Trabalho sobre isso. E houve uma tentativa de regularização, funciona em alguns setores, não funciona em outros setores. Ou seja, um tema polêmico que ainda continua dando muita discussão. E a nossa pergunta de hoje é a seguinte: na sua opinião, a pejotização é melhor para a empresa ou para o funcionário? Quem ganha mais com a pejotização, a empresa ou o funcionário? Você pode deixar a sua opinião através das nossas redes sociais, o Instagram e também o nosso canal no YouTube, programa Na Sua Opinião. Nós vamos rodar a matéria-tema e já vamos emendar com o currículo dos nossos convidados, como sempre, especialistas no assunto, e logo após o nosso debate sobre pejotização. Pode rodar, por favor. A pejotização do trabalho é um fenômeno que tem ganhado cada vez mais espaço nas relações de emprego no Brasil, principalmente nos últimos anos. O termo vem da sigla PJ, que significa pessoa jurídica, e se refere à prática de contratar profissionais como empresas e não como empregados formais com carteira assinada. Em vez de receber o salário e direitos trabalhistas previstos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, como férias, 13º salário, FGTS e seguro-desemprego, o trabalhador passa a emitir notas fiscais pelos serviços prestados, como se fosse um prestador autônomo. Na prática, a pejotização tem sido usada por muitas empresas como uma forma de reduzir custos e encargos trabalhistas. Ao contratar um profissional como pessoa jurídica, a empresa deixa de arcar com impostos e benefícios obrigatórios, o que gera uma economia significativa. No entanto, para o trabalhador, essa mudança pode representar a perda de uma série de garantias legais que asseguram a estabilidade e proteção social. Em muitos casos, o profissional continua exercendo as mesmas funções de um empregado comum, cumprindo horários e seguindo ordens diretas, mas sem os direitos previstos pela CLT, o que caracteriza uma relação de emprego disfarçada. Esse tipo de vínculo é alvo de críticas de sindicatos e especialistas em direito do trabalho, que afirmam que a pejotização, quando usada de forma indevida, configura uma fraude trabalhista. Isso porque o artigo 3º da CLT define que o vínculo empregatício é caracterizado pela subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade. Se esses elementos estão presentes, a relação deve ser reconhecida como emprego formal, independentemente do formato jurídico adotado. Por outro lado, há
Há quem defenda que a pejotização também pode ser uma forma de modernização das relações de trabalho, especialmente em áreas onde a flexibilidade e a autonomia são valorizadas, como no setor de tecnologia, comunicação e consultoria. Nesses casos, o profissional atua de forma realmente independente, podendo escolher clientes, negociar valores e organizar sua própria rotina, o que se aproxima mais de um modelo de empreendedorismo do que de subordinação. O tema ainda é bastante controverso e tem sido constantemente debatido nos tribunais trabalhistas e no Congresso Nacional. O STF já reconheceu que a contratação via pessoa jurídica não é ilegal, desde que não haja relação típica de emprego. Contudo, quando a pejotização é usada para mascarar vínculos trabalhistas e reduzir custos às custas dos direitos do trabalhador, ela pode ser considerada uma prática abusiva. Em um cenário de transformações no mercado de trabalho, com o crescimento do trabalho remoto, da economia de plataformas e das novas formas de contratação, a pejotização levanta um importante debate. Até que ponto é possível flexibilizar as leis trabalhistas sem precarizar as condições de quem vive do próprio trabalho? Ana Luísa de Oliveira é sócia do Lara Martins Advogados. É advogada pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e em Direito e Processo Civil. É secretária da Comissão do Contencioso de Volume da OAB de Goiânia. Carlos Eduardo Ambiel é sócio do Ambiel Advogados. É mestre e doutor em Direito pela USP de São Paulo e professor de Direito e Processo do Trabalho pela FAAP de São Paulo. E você, qual a sua opinião? Quem ganha mais com a pejotização? A empresa ou o funcionário? Participe. E já dando meu boa noite, queria agradecer muito ao Dr. Carlos Eduardo e à doutora Ana Luísa por terem aceito o convite. É um prazer enorme recebê-los aqui para tratar de um assunto tão importante que vocês são especialistas na área. Eu queria já começando com uma pergunta bem, como falo aqui, né, bullet point, bem direta. Dr. Carlos Eduardo, o senhor é contra ou a favor da pejotização? Bom, primeiro, boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui presente. Doutora Ana, um prazer. Não dá para ser contra algo que é permitido. Contratar pessoa jurídica é permitido. A discussão toda é se a contratação é feita ignorando as regras tradicionais e vigentes na lei brasileira, que se presentes requisitos de relação de emprego, ele pode ser reconhecido pelo judiciário. Então, assim, o Código Civil há muitos anos admite a contratação de empresas para realizar serviços. Se nessa contratação não houver uma fraude, não há por que ser contra. A grande discussão que nós temos que ter é se naquela contratação da pessoa jurídica, a pessoa que trabalha preenche as condições de empregado, ou seja, trabalha de forma habitual, recebendo salário, sob ordens e com alguma habitualidade, a legislação reconhece que ele é empregado. E nós estamos vivendo um momento em que a jurisprudência do Tribunal Superior, do STF, principalmente, tem entendido que em algumas situações não se caracteriza o vínculo e vale a relação com a pessoa jurídica. Então, esse é o grande dilema. Possível mas quando que ele vai ser empregado e quando que ele vai ser, de fato, uma relação civil, como o Código Civil prevê. Doutora Ana Luísa, a senhora também, qual a sua opinião sobre o assunto? Boa noite, Denis. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui para a gente falar desse assunto que é tão impactante, na nossa sociedade. É um assunto aí que está em voga e, de fato, impacta muito no dia a dia ali dos trabalhadores. Como bem disse o Dr. Carlos, não tem como ser contra algo que é permitido por lei, e já é usual. E como ele bem disse, o que o STF precisa entender agora, e trazer a decisão e estabelecer ali uma regra
mesmo havendo os requisitos da relação de emprego, é possível a relação via PJ? Então, eu entendo que, a depender do caso, sim, né? Como tudo que nós tratamos no direito, a gente precisa entender o caso específico, né? A gente precisa trazer questões mais objetivas para que se entenda, é possível ou não é possível, nesse caso é permitido, nesse caso não é permitido, porque uma vez que se traz a possibilidade de uma contratação, o que a gente vê são empresas pequenas contratando ali seus faxineiros, seguranças, por meio de uma PJ, e a gente vê claramente isso como uma fraude mesmo, e que pode trazer um prejuízo, traz prejuízo aos trabalhadores. Então, acho que essa questão toda, ela gira em torno de grandes controvérsias e que vale muito a discussão. Eu queria colocar uma situação, os colegas, eu trabalho com televisão, com mídia, né, aproximadamente 30 e poucos anos. E desde que eu comecei a trabalhar em televisão, e trabalhei em grandes emissoras aí do Brasil, sempre acontecia o seguinte: quando eu ia contratar alguém com um salário elevado, e aí entenda-se, né, artistas, diretores, pessoas mais bem remuneradas, cargos de executivos em emissoras de televisão, e acho que acontecia também em outras empresas, não era nem discutido, era assim, não, é PJ, você vai ter que abrir uma empresa, quem não tem, abre uma empresa e você vai dar uma nota fiscal. Que isso a gente precisa colocar no seguinte: não é vantagem só para a empresa. A empresa, tudo bem, ela paga menos ali de INSS, etc., aquelas coisas. Mas o funcionário também, ele tem uma tributação menor na pessoa jurídica do que na pessoa física, aquela retenção na fonte. Porque quando a gente coloca, parece o seguinte: não, é só vantagem para a empresa obriga. Não é, o funcionário também tem as suas vantagens. Isso foi uma prática durante décadas, até que, alguns anos atrás, aí, a Justiça do Trabalho, quem recorria, né, o empregado que recorria na Justiça do Trabalho ganhava. Mas empregados assim, que ganhavam 100 mil reais por mês, 150, 200 mil reais por mês, e entravam na Justiça do Trabalho e ganhavam. Agora parece que o STF mudou o entendimento nesse aspecto. Eu queria a opinião de vocês, começando com o doutor e depois com a doutora. Qual o entendimento agora? O que aconteceu? O que mudou no STF para esses cargos de executivos de salários mais elevados? Bom, Luiz, acho que a primeira coisa importante lembrar é que a lei não mudou. A lei é a mesma, pelo menos na sua essência, há 80 anos, né? Justamente há 82 anos a CLT estabelece que, com aqueles 4 requisitos, a pessoa é empregada. E o que vale pela regra tradicional da CLT é a primazia da realidade, é o fato real. Pouco importa a forma como isso foi contratado. Embora você lembrou muito bem, há uma tradição no Brasil, principalmente para trabalhadores com salário mais elevado, e no ramo do artista, né, há uma lei no início dos anos 2000, 2004, chamada Lei do Bem, né, naquele contexto, que diz exatamente isso. Para trabalhos artísticos, culturais, você pode, ainda que seja reconhecido a relação de emprego, prevalece os efeitos fiscais e previdenciários da contratação da pessoa jurídica. Muitos diziam na época que era uma lei favorecendo as grandes emissoras de televisão, que tinham os grandes âncoras de TV recebendo na PJ. Mas também um apresentador, uma pessoa que ganha bem, poderia ser empregado, né? Que havia uma percepção do judiciário que alguns trabalhadores teriam mais capacidade de tomar a decisão e aceitar ou não aquela condição. O que tem mudado nos últimos anos, a partir de um julgamento do STF em 2018, que interpretou que a terceirização ela pode ser feita em qualquer atividade, tanto atividade de apoio como atividade de fim de uma empresa, então ela reconheceu que a autorização é possível em qualquer segmento. Houve uma extensão dessa leitura para imaginar que se eu posso terceirizar qualquer coisa e eu posso contratar pessoa jurídica,
se houve uma contratação, isso tem que prevalecer. E, em tese, né, na lógica da jurisprudência mais tradicional, isso ficaria limitado a grandes empregados, empregados altos empregados, no sentido de com mais qualificação técnica, salário, etc. Mas o que tem se visto nos últimos anos é que isso tem se espalhado para quase muitas situações de trabalhadores que realizam um trabalho com pessoa jurídica. Então, não há mais uma clareza que quais empregados validaria essa contratação por pessoa jurídica, que teria uma subordinação relativizada, e quais empregados ainda prevaleceria a primazia da realidade. E isso tem gerado uma grande incerteza na própria comunidade jurídica, tanto nos tribunais especializados trabalhistas, varas, tribunais TST, quanto para os advogados, professores, né? Você vai dar uma aula hoje para explicar para o aluno o que é relação de emprego, e você explica o que está na lei, e você explica hoje qual é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, o que mudou, na verdade, foi uma leitura do Supremo Tribunal Federal mais, digamos assim, flexibilizadora para valorizar um pouco mais o que eles chamam da liberdade negocial, dando força para aquilo que as partes pactuarem, ainda que não sejam altos empregados. E, por outro lado, há uma preocupação, né, da comunidade jurídica, do próprio segmento que se preocupa aí com os direitos do trabalhador. Será que os trabalhadores, de fato, estão em condição de escolher, né? Eles podem escolher, ou eles estão numa condição de ter que aceitar? Até porque nós não podemos ignorar que, ainda que a contratação PJ seja boa em algum momento para a empresa e para o próprio empregado, há uma grande perda, que é da sociedade. Porque se não há contratação, como a regra estabelece, eu não tenho recolhimento de imposto de renda, então eu desfalco a arrecadação do Estado, eu não tenho contribuição numa alíquota maior para o INSS, nós vamos ter mais cedo do que projetado um déficit na Previdência, que já existe. Então, a preocupação é conjuntural, né? E mais importante, nós temos que saber qual é a regra, porque se uma empresa contrata todo mundo PJ, gastando menos, ela concorre num segmento com uma empresa que contrata CLT, há uma clara desigualdade de competição. Então, o mais dramático, o pior cenário é o cenário da incerteza. Nenhum problema o STF reler a lei sob uma ótica constitucional diferente. Nenhum problema o legislador mudar a CLT. O que precisa ter clareza. E hoje nós estamos vendo um momento em que nós não temos certeza. Vale a regra tradicional de que a realidade impõe o vínculo, ou vale essa nova interpretação recente do STF de que as partes têm a liberdade de escolher se querem ser trabalhadores PJ ou empregados. Então, é isso que nós temos que enfrentar e ter uma sinalização para que os trabalhadores, os empregadores e o governo saibam qual é a situação que se vive e qual a expectativa para o futuro. Doutora Ana Luísa, eu acho que isso gera uma instabilidade jurídica. Não é só nesse aspecto, né? Hoje, infelizmente, o Brasil passa uma instabilidade jurídica muito grande. Eu falo a nível de investimentos internacionais, toda a gente aqui nos Estados Unidos escuta, né? Muitos investidores falando sobre isso. Não, mas não dá para trabalhar lá dessa forma. Tem um julgamento que hoje diz que está ok, amanhã não está mais, depois de amanhã volta a ficar ok. E eu acho que isso daí gera uma instabilidade jurídica. Mas uma coisa, para mim, é bem clara, né? Precisaria ter uma definição, porque senão a gente entra meio num jogo assim, loteria. Eu vou contar um caso, até aconteceu com um amigo meu, que ele foi um alto executivo de uma seguradora aí do Brasil. Todos os companheiros dele que foram demitidos entraram na Justiça do Trabalho e ganharam um bom dinheiro ali por essa história, era PJ, carteira e etc. Ele demorou mais um pouco para entrar, ele foi o último a ser demitido. Agora, na vez dele, o STF julgou improcedente. Quer dizer, é uma loucura isso. Como é que todos que trabalharam com ele na mesma empresa, na mesma época, fizeram a mesma coisa, um ganhou 500 mil, 800 mil, 1 milhão, o dele foi improcedente. Como lidar com isso, doutora? Denis, é bem complicado, principalmente para nós advogados que lidamos ali com o cliente, seja com a parte reclamante, que é a parte trabalhadora, seja com a empresa, né? Essa insegurança jurídica nos coloca numa situação muito complicada, porque é um princípio básico a segurança jurídica.
né? A gente não pode trabalhar com aquela velha história de que a Justiça do Trabalho ela é uma loteria, né? Se ganhar, ganhou, se não ganhar, não perdeu, e a gente não tem ali uma segurança. A questão de não engessar o judiciário, tá? E acho que essa é a grande questão que abarca toda essa discussão da segurança jurídica. O viés de nós estarmos ali diante de uma insegurança jurídica ou diante de um judiciário engessado. E é exatamente esse papel ali do STF, e acredito que foi por esse motivo, né, que o ministro Gilmar Mendes determinou ali o sobrestamento de todos os processos que tratam sobre esse tema, é justamente para garantir a segurança jurídica. Porque, por exemplo, no exemplo que você deu, se nós não tivéssemos ali a questão do tempo, né? Alguém entrou primeiro, alguém entrou depois. Nós temos casos em que trabalhadores da mesma empresa ingressam com a mesma ação, ao mesmo tempo, e caem em varas distintas. E cada juiz tem um entendimento. Então, foi essa a intenção do STF em dar a esse tema, né, a repercussão geral, sobrestar todos os processos que estão tratando sobre esse tema para que haja uma decisão ali do Supremo Tribunal Federal para alinhar e direcionar as decisões dos juízes de primeiro e segundo grau, tá? Então, a intenção, nós advogados, e acredito que todos nós operadores do direito dentro do direito do trabalho, nós entendemos isso como muito positivo, seja quem defende, seja quem é contra a periodização, porque nós vamos ter uma decisão que fala é possível, não é possível, dentro de quais requisitos, e um tema que também será abordado aí nessa decisão, que é de quem é o ônus de prova, né? E tudo isso traz, sim, uma segurança jurídica para esses trabalhadores. Então, a gente vê isso aí com muito bons olhos e entendemos que vai dar uma segurança jurídica para o jurisdicionado e para os advogados. Um outro ponto que as pessoas sempre comentam é a relação, né? É o equilíbrio de forças, né? Quando, às vezes, a pessoa fala para um grande executivo para ele abrir uma empresa, é uma história. Agora, quando você vai contratar num cargo de remuneração menor, de menor responsabilidade, então você vai contratar lá para portaria, para faxina, uma coisa assim, tem empresas que também agem dessa forma. Não, você abre uma empresa e me dá uma nota. A pessoa não sabe nem como abrir uma empresa, não tem ideia de como isso daí funciona, mas ela precisa do emprego. Então, se é uma condição da empresa, ela vai tentar agir como a empresa pediu. Doutor, quais os cuidados que a pessoa pode tomar? Porque se ela falar, não vou abrir empresa, ela não vai ser empregada. Quais os direitos, quais os deveres desse trabalhador mais simples, esse assalariado com salário menor, quando ele é obrigado a abrir uma empresa para fornecer a nota fiscal? Pois é, Denis, esse sempre foi o grande aspecto que a Justiça do Trabalho e o Direito do Trabalho protegeram. Como existe uma presunção de que a relação entre o trabalhador e o empregador não é igual, ela é desigual, a lei é protetora. Então, quando nós estamos vivendo um momento em que a jurisprudência passa a entender que essa desigualdade não é tão desigual assim e que eu posso escolher o que eu quero, nós temos esse problema. Talvez alguns trabalhadores que são autoempregados, executivos, qualificados, que têm empregabilidade, possa escolher aquilo que é melhor, né, subtraindo aqui o interesse da sociedade, né, em impostos, etc., que eu comentei. Mas e o trabalhador não qualificado, aquele que não tem nem noção do que é ter uma MEI ou é ter uma empresa, não sabe a burocracia e nem entende por que essa exigência? O que ele faz? Né? Aqui é uma questão de sobrevivência. Se essa é a condição de trabalho, ele vai aceitar porque ele precisa do salário. E é por isso que, historicamente, a legislação é protetora. E é por isso que a Justiça do Trabalho, historicamente, tem a competência para, se caracterizada numa futura reclamação, ainda que depois do contrato ser encerrado, verificando que ali havia uma relação de emprego, ele pode declarar
a natureza jurídica e cobrar as verbas decorrentes. Esse é um cenário histórico no Brasil, né? É muito comum que isso aconteça. O que nós estamos vendo hoje é uma insegurança, porque o STF tem muitos casos, julgados, reclamações que chegam ao STF, dizendo não, se foi feito o PJ, tem que valer. E aqui é o grande problema, não há uma clareza se isso vale para todos os trabalhadores, qualificados ou não, se isso vale só para os chamados hipersuficientes, que seriam aqueles que ganham hoje pouco mais do que R$16 mil e têm curso superior, e para aqueles que não preenchem a condição seria a regra antiga da primazia da realidade. Então, infelizmente, né, com as decisões que nós tivemos recentemente no STF, o cenário não está claro. E o que se espera do julgamento do tema 389 é que isso fique claro. Embora eu, pessoalmente, tenha algumas ressalvas a esse tema que está sendo tratado no STF, que, para mim, a discussão se existe vínculo de emprego ou não é matéria constitucional. O que o STF tem que dizer, disse que é adequado à liberdade econômica que você possa terceirizar qualquer atividade. Mas a requisito do vínculo é matéria infraconstitucional, assim como também é matéria do ônus da prova, regra do CPC e da CLT. Só que o STF mexeu tanto na lógica, né, do que é vínculo ou não, que ele foi obrigado a ter uma definição do que é esse tema. E o risco, né, quando se dá uma definição e isso vincula, é ser uma definição que altere a lei. Porque aí eu estou diante de um ativismo. Né? A lei tem que ser alterada pelo legislativo, que é o representante da sociedade. O STF interpreta, o STF não cria a lei. Então, nós estamos vivendo um momento atípico, um momento de um grande protagonismo do judiciário, né? O STF tem tomado decisões importantes, e nesse tema, me parece que até indo um pouco além do que seria matéria constitucional. Mas, como nós dizemos, né, o judiciário a gente tem que obedecer. Então, se quem interpreta a Constituição está interpretando que a regra do vínculo tem que ser lida de outra forma, isso vai prevalecer, cabe a nós, cidadãos e operadores de direito, entender e atuar em uma nova realidade. Mas, como juristas, nós temos que apontar que talvez o melhor cenário fosse uma mudança da lei, né, ajustando a lei a uma realidade econômica nova, mas preservando, como você bem disse, em situações de empregados com pouca qualificação, a preservação de que essa escolha não é uma renúncia. Porque a época da renúncia nós vivemos pós-revolução industrial e não foi bom. Né? Toda a legislação trabalhista veio porque se percebeu que a ausência de normas não foi muito interessante para a sociedade lá pós-revolução industrial. Então agora temos que ver o cuidado de não voltarmos 100 anos no passado, né? e voltarmos a ter uma situação de falta de proteção. O equilíbrio é importante, e fazer isso via legislação é muito melhor do que fazer via decisão judicial. Infelizmente que o legislativo no Brasil não gosta muito de fazer lei, né? Eles gostam de discutir outras coisas, né? Verbas, orçamentos, né? Outras coisas. Eles são ágeis, né? Quando é para benefício próprio, eles são bem ágeis, né? Aí a lei sai aprovada rápido, em 1, 2 sessões ali. Mas quando é no interesse assim da sociedade, não tem tanta pressa, né? Deixa a coisa mais devagar, infelizmente. Se me permite, nós temos um tema super importante na Constituição Federal, artigo 7º, inciso 1, que fala justamente das regras de proteção ao trabalhador contra dispensas arbitrárias ou sem justa causa. Esse tema deveria ser objeto de lei complementar quando a Constituição Federal foi promulgada em 88. Faz 37 anos que nós estamos aguardando essa norma e, por hora, o que prevalece no Brasil é o ato das disposições constitucionais transitórias, que estabelece que, enquanto não houver lei, vale a indenização dos 40% do fundo de garantia. Faz só 37 anos nós estamos esperando essa regulação e ela não vem. Então, de fato, o judiciário talvez esteja tomando a dianteira por uma omissão do legislativo. E isso, infelizmente, não é bom. Não, desculpe a minha intromissão. Não, uma hora isso daí vai dar problema sério. Né? Começa a ter atritos por aí. Aí, aquela história, né? O legislativo não faz a lei, o judiciário toma a frente e resolve. Só que o legislativo depois se sente menosprezado, né? Aí ele começa a criar obstáculos para o judiciário. Aí quer dizer, é invasão de terreno, né? É sempre complicado. Doutora Ana Luísa, uma dúvida que, inclusive daqui a pouquinho, nós vamos ter o Povo Fala,
saber o que o povo pensa sobre isso. E nós temos a opinião aqui já de alguns internautas, mas uma dúvida frequente é a seguinte: por exemplo, se um executivo concorda em fazer um PJ, e depois ele vai à justiça e há um reconhecimento de vínculo, como é que fica essa parte do imposto de renda dele? Quem paga? Porque ele deveria ter pago ali 27,5, né, dependendo do salário, e ele acabou não pagando, porque a firma que deu a nota que recolheu o tributo. Quando há esse reconhecimento de vínculo, quem fica responsável sobre esse imposto do empregado? Esse imposto ele é descontado, tá? Ali da condenação. Então, vamos supor ali que a empresa foi condenada a pagar R$500 mil a esse executivo que conseguiu o reconhecimento do vínculo. Esse trabalhador, esse grande executivo, ele não vai receber os R$500 mil líquidos, tá? Ele vai ter o desconto, assim como a parte do INSS, enfim, a ser analisado ali em cada caso, né? A cada verba que for deferida, mas o imposto de renda ele é recolhido, ele é descontado desse valor que deveria ser pago para o trabalhador. Então, ele não vai receber todas as verbas também. Ele não vai ser o único que estaria sonegando ali, né? Ele vai ter que pagar também. O que a doutora Ana colocou é super importante, ou seja, quando há uma condenação trabalhista, há que se pagar o tributo incidente. O problema é que a competência do trabalho é em cobrar contribuição previdenciária fiscal sobre aquilo que é fruto das suas condenações. Mas muitas vezes, numa relação de discussão de vínculo, essa até foi uma fala recente que o ministro Alexandre de Moraes falou no julgamento, meio viralizou, né? Que ele cita exatamente esse problema, ou seja, o alto executivo aceita CPJ, recebe como PJ, paga imposto como pessoa jurídica e depois entra com a ação cobrando os benefícios do vínculo trabalhista, mas não paga o imposto que ele não pagou. Em tese, isso daí teria que ser cobrado, só que o seu trabalho não entra nisso e deveria ir para a própria Receita Federal fazer uma autuação fiscal. O problema é que muitas vezes passa-se 5 anos e há uma prescrição. Então, essa é uma crítica também que se faz, né, e tem motivado algumas decisões desse trabalho. Ou seja, você não pode querer o melhor dos dois mundos, pagar menor imposto na pessoa jurídica e depois ganhar os benefícios e encargos de um vínculo de emprego. E esse tema é um tema que tem gerado preocupação, porque a Receita não é eficiente para cobrar, e as sentenças trabalhistas que estabelecem sim a retenção, como a doutora Ana muito bem colocou, ela tem uma limitação de competência. Então, nós temos aqui uma falha e que é um pouco do aspecto que gera essa crítica que o STF tem a essa indústria, né, de ser PJ e depois reclamar vínculo no judiciário. Agora eu vou ler a participação de alguns internautas aqui que já mandaram suas opiniões através das nossas redes sociais. O professor Fernando Moreira acha que é para ambos, vantagem para ambos. O Vinácius fala que não, melhor para a empresa. A Edjane fala há mais vantagens para a empresa, visto que os encargos recaem para o prestador de serviço. Você pode votar, deixar sua opinião nas nossas redes sociais, tanto no nosso canal no YouTube, como também no Instagram. Voltando agora aos nossos convidados, eu queria colocar uma outra posição, seria a última parte do nosso programa, e também deixar aberto a vocês para qualquer outro tema, qualquer outra coisa que eu não tenha abordado e vocês achem relevante, queiram colocar para o nosso telespectador. Até que ponto a Justiça do Trabalho ela está sendo um obstáculo para a modernização do relacionamento entre empresas e funcionários? Porque muita gente fala o seguinte: eu gostaria de contratar mais, eu gostaria de incrementar, de investir na minha atividade, mas a Justiça do Trabalho, a tributação e a história depois de uma reclamação trabalhista me inibe. Por outro lado, tem muitos trabalhadores que falam, não, os direitos aqui são muito menores que outros países, as empresas deveriam oferecer maiores garantias e etc. Começando pelo doutor, até que ponto nós estamos atrasados na legislação e para qual lado a gente deveria pender, mas para qual lado para um crescimento da economia? Olha, a sua pergunta é muito complexa, porque
há tantos fatores aqui. Acho que nós temos direitos importantes no Brasil, né, que prestigiam a relação humana, como o salário mínimo, como a aposentadoria, como o descanso semanal, né, uma série de direito à greve, uma série de direitos importantes. Proteção à mulher, né, às crianças. Por outro lado, o custo é muito alto, né? Então, esse é um dilema. As empresas acham que pagam demais, os empregados acham que recebem de menos. E acho que os dois têm razão, né? Os empregados poderiam receber mais, e os direitos são já incorporados na nossa cultura, né? Cultura da vida em sociedade atual, né? Um salário mínimo que é baixo para necessidades básicas, só que a empresa paga muito alto. E ela paga alto e não é suficiente, porque o governo tem déficit, porque a Previdência está com déficit. Então, achar um equilíbrio não é fácil, né? A gente fala muito que os Estados Unidos, né, são produtivos e que os produtos são baratos. Só que é um custo de uma dívida interna que só cresce, né, em que em algum momento vai causar problema. Então, assim, a equação não é fácil. Os países europeus também vivem esse dilema. São países com mais direitos sociais, mas que têm uma tributação muito alta. O equilíbrio disso, acho que passa por uma ideia de que nós temos que pensar um sistema tributário eficiente, mais justo, e uma relação de trabalho que entenda as mudanças da sociedade. A CLT foi importante, ela é importante, mas ela foi pensada no modelo de sociedade dos anos 40 do século passado. O meio de trabalhar mudou, a forma de comunicação mudou, nós trabalhamos em casa, trabalhamos a remoto, temos outras, a subordinação mudou. Então, talvez temos que pensar no modelo em que há uma flexibilidade maior, talvez com alguns tipos de trabalho com custo mais baixo, compensando num sistema tributário mais eficiente, mas sem perder garantias mínimas, né? Agora, não é um cenário, uma conta fácil de fazer, uma solução simples, mas para a sua pergunta, acho que nós todos têm razão, né? A empresa paga demais, o empregado acha que recebe de menos e também paga bastante encargo, mas esse equilíbrio, infelizmente, não é fácil e a Justiça do Trabalho tenta achar soluções, mas ela precisa ser ajudada por uma legislação mais adequada à atual realidade, mas sem perder a sua essência, que é naquilo que precisa, naquelas situações em que há um desequilíbrio, é poder dar alguma proteção ao trabalhador mais fragilizado. Doutora, aqui, o doutor lembrou aqui nos Estados Unidos, nós estamos aqui nos Estados Unidos, eu já estou aqui há algum tempo, e como advogado no Brasil, quando assumi um cargo aqui, eu fui fazer a demissão de um funcionário de uma empresa aqui, americana, e eu pedi para a contadora elaborar, né, a rescisão, né, porque a gente tem aquela história do Brasil, né, férias, 13º, aviso prévio, multa, isso, aquilo. Ela me respondeu, ela falou, mas você vai trabalhar até que dia? Eu falei, não, até dia tal. Pagar o salário dele até dia tal. Eu falei, não, isso eu sei, mas e o resto? Não tem. Eu falei, como não tem? Não tem. Então, o que eu penso é o seguinte, né? Não sou especialista em justiça do trabalho, nunca trabalhei na área, mas o que eu acho é o seguinte, muitas pessoas saem do Brasil e de outros países que têm férias, 13º, aviso prévio, auxílio maternidade, fundo de garantia, etc., todos esses benefícios, e vêm para cá trabalhar, que mesmo sendo não um imigrante legal, não, legal, um americano, ele não tem nada disso. Dependendo em algum estado ou outro, ele tem algum outro benefício, mas, via de regra, ele não tem férias, não tem 13º, não tem aviso prévio, não tem garantia, o seguro-desemprego é muito restrito, depende até de uma faixa salarial, etc. Eu creio que tem alguma coisa errada na equação brasileira. Porque como é que a pessoa larga todo esse benefício que tem aí no Brasil e vem trabalhar aqui? Eu não vejo um americano sair daqui para o Brasil para ter todo esse benefício. É meio difícil de entender, né, doutor? Com certeza, Denise. De fato, como o Dr. Carlos mencionou, né? Aqui no Brasil, os empregadores pagam demais e os trabalhadores recebem de menos. E talvez esse excesso de
direitos e proteção, logicamente não estamos falando aqui de proteção à saúde nem nada nesse sentido, mas excessos de direito ou ali a proteção à questão dele ficar desempregado, né? Nós vivemos numa sociedade historicamente, culturalmente, né? Onde existia ali, como o doutor disse, a CLT ela foi criada nos anos 40, então, numa outra realidade, onde havia a necessidade de um excesso de proteção, né? Havia uma necessidade de um excesso de direitos, a gente estava vindo de uma situação, né, onde os trabalhadores precisavam dessa intervenção. Hoje, e principalmente ali depois dos anos 2000, onde houve onde o acesso à capacitação, a universidades, ela foi expandida, né? Hoje a gente tem muito mais trabalhadores capacitados, trabalhadores que buscam, né? Então a gente tem ali, com essa evolução, a gente tem profissionais mais capacitados, profissionais que entendem que ali para o líquido dele, né? Para o dia a dia, para o que ele recebe mensalmente, ele pode e ele deveria ganhar mais, mas o empregador, limitado pelas leis, limitado pela Justiça do Trabalho, talvez, mas vamos falar aqui mesmo da legislação, ele fica restrito, porque ele precisa ali no ato da contratação, ele vai projetar ali o que ele vai pagar de INSS, de FGTS, de alimentação, de transporte, ele precisa prever ali o que ele poderia gastar dentro de uma rescisão que não é barata. No Brasil, uma rescisão de um trabalhador, ela não é barata, né? A gente tem aviso prévio, a gente tem 13º proporcional, férias proporcionais, a gente tem multa de FGTS. Então, para o empregador é muito caro. E esse dinheiro não chega no bolso do trabalhador no seu dia a dia. Chega em momentos específicos, como, por exemplo, uma rescisão. Então, o que a gente vê? A gente vê a necessidade do trabalhador receber ali para o seu dia a dia, para o seu custeio, para a sua rotina. E é isso que eu vejo que às vezes leva uma pessoa, talvez um profissional até mais capacitado, ele sai do Brasil para se empregar nos Estados Unidos, como o exemplo que você deu. Então, eu vejo que é aqui, tá? Esse ponto. Nós vivemos uma modernização na sociedade, nós passamos por várias alterações e nós não tivemos alterações significativas, né? Com relação a esses direitos dos trabalhadores e mais do que direitos dos trabalhadores, das obrigações dos empregadores. E eu acho que é muito nesse sentir, tá, que veio e está tão em alta a questão da pejotização. Por quê? A pejotização, ela é, entre aspas, o mesmo formato de contratação que se tem nos Estados Unidos. Né? Exato, porque a depender parecido. do contrato... Não, é bem parecido. A depender do contrato, o trabalhador ele vai ter o contrato rescindido e ele vai sair com os dias que ele trabalhou. Exato. E muitas vezes a gente tem trabalhadores que aceitam e que até escolhem isso. Por quê? São profissionais, muitas vezes, que têm uma capacitação técnica, entendem que devem receber ali um valor superior do que se paga no CLT e ele aceita, então, esse contrato via PJ. Então, a gente vive quanto mais a gente discute acerca da pejotização, mais a gente entende isso, que não se trata apenas da relação de emprego. É muito maior, né? Cultural até. Então, envolve questões tributárias, envolve sociedade e até acredito que por isso, né, que o ministro Gilmar Mendes decidiu por abrir essa audiência pública, né, que aconteceu no dia 6, para ouvir a sociedade, para entender da sociedade pontos tão impactantes.
que vão trazer ali resultados e consequências para a decisão do STF, que deve vir aí, né? E a gente não sabe exatamente o que vem, mas a gente sabe que vai ter impactos, e grandes, em vários setores. Então, acho que respondendo aí o seu comentário, o que você disse que a conta não fecha, acho que é essa reflexão que a gente tem que fazer. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Nosso programa já está acabando, o tempo está se esgotando. E queria colocar para as considerações finais, começando com o doutor, depois com a doutora, e já dando meu boa noite, agradecendo muito por ter aceito o nosso convite. Bom, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. É sempre um prazer. E esse tema que tem sido palpitante aí para a comunidade jurídica, para o direito do trabalho em especial. Eu acho que o nosso comentário é que a gente tem que ter um pouco de paciência, né, entender qual será o cenário indicado pelo STF, porque ele, embora eu acho que o STF está exagerando um pouco no que ele precisa julgar, principalmente questão de ônus da prova. Para mim a competência de trabalho é clara, mas sim, vamos ver o que virá, né? Temos aí uma sinalização, talvez uma mudança da composição da corte, né? A saída do ministro Barroso, talvez uma indicação de um novo ainda para esse julgamento. Então, não temos muita certeza. Agora, independente do qual seja o resultado, é importante que depois consigamos acomodar uma interpretação justa e razoável sobre esse novo cenário do direito do trabalho, principalmente para que tenhamos previsibilidade e segurança jurídica. O pior cenário que podemos ter é da incerteza. Então, é importante que o STF defina logo, né, qual é a linha interpretativa. Se houver alguma mudança legislativa, que se faça rápido para que o empresário, o trabalhador e o operador possa saber o que está acontecendo e saber avaliar riscos. Esse é o mais importante e a gente está com essa expectativa. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Muito obrigado, doutora. Denis, obrigada. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, ainda mais ladeada do Dr. Carlos, que é um grande estudioso, né, sobre o tema. E é isso que o doutor falou. Acho que tendo uma decisão é bom para ambos os lados, independente se é empregador, se é empregado, porque nós vamos ter uma previsibilidade. Como nós tratamos aqui, a gente não entende que o caminho deveria ser o STF, mas já que não temos legislação, que ao menos tenhamos uma decisão que norteie e que nos dê segurança jurídica, tanto para nós juristas, né, quanto para a sociedade no geral, porque esse é um tema que impacta desde o trabalhador mais simples, que ganha um salário mínimo, ao grande empregador. Então, a gente está falando de toda a sociedade, a gente não está falando só de uma classe, tá? Então, a gente não sabe o que esperar, inclusive, mas pelo menos temos a previsão de que teremos uma decisão. E isso já é muito positivo. Obrigada, agradeço aí a oportunidade e estamos à disposição. Muito obrigado, um forte abraço, foi um prazer tê-los aqui conosco. E a você, meu amigo, minha amiga, que acompanhou, que participou, muito obrigado. E eu queria fazer agora novamente um convite especial a você. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Programa Na Sua Opinião. Você se inscrevendo, você vai ter acesso a todos os programas já veiculados e também ao programa inédito. Se inscreva agora, Programa Na Sua Opinião, o nosso canal no YouTube. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua participação, para aqueles que participaram nas nossas redes sociais. Uma ótima noite e lembrando, toda quinta-feira, querendo Deus, às 10 da noite, estaremos aqui novamente com mais um programa Na Sua Opinião. Uma boa noite.